Olá! Hoje nesse vídeo vou falar de três mentes, que é a mente inconsciente, pré-consciente e a mente consciente. A partir da teoria de Freud, dos pensamentos freudiano, e também sobre o psiquismo humano, a sua funcionalidade. Então, para estruturar o nosso psiquismo, o Freud usou o consciente, pré-consciente e o inconsciente. Nós, da área da psicanálise, usamos o termo inconsciente, ao passo que, na psicologia, os psicólogos usam o termo subconsciente. Então, gera um pouco de confusão a respeito desses termos. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O inconsciente, ele armazena memórias mais de difícil acesso. Então, ou seja, é mais difícil acessar o inconsciente. E lá é onde ficam armazenadas as nossas memórias, todos os nossos registros de nossa ancestralidade, tudo que foi recalcado fica ali no inconsciente, nessa parte do nosso cérebro chamado inconsciente. E mais de 95%, estudos dizem que mais de 95% de nós ficam armazenados ali, de nossas memórias, ficam armazenados ali no inconsciente, nessa parte do nosso cérebro. E nós, da área da psicanálise, acessamos o inconsciente a partir da livre associação de palavras e da livre associação de ideias. Existem também outras maneiras de acessar o inconsciente, que é através de sonhos, através de xistes, mas a forma que nós mais acessamos o inconsciente é a partir da livre associação de palavras e de ideias. Então, o inconsciente, ele fica mais difícil de acessar do que o subconsciente. Então, não é a mesma coisa inconsciente e subconsciente, como muitos pensam que é a mesma coisa e que só muda o termo da palavra. É quase a mesma coisa, porém existe uma diferença de que o inconsciente é algo ainda mais profundo e mais difícil de acessar. Ou seja, existem memórias lá mais enraizadas. Ao passo que no subconsciente também precisa de um manejo, precisa ter uma forma de acessar, porém não é tão profundo como o inconsciente. Então, pensa, aqui está o inconsciente, né? Digamos que aqui está o inconsciente, e o subconsciente um pouquinho mais abaixo, fica bem aqui no linear, um pouquinho mais abaixo, e aí abaixo do subconsciente, que muitos pensam que é o inconsciente, está o pré-consciente. O pré-consciente é tudo aquilo que com um pouquinho de esforço consegue vir à luz da consciência. A gente consegue lembrar a partir de uma meditação, a partir de um relaxamento mental. Então, a gente consegue acessar conteúdos que estão no pré-consciente. E o consciente, que é a mente consciente, é o que nós estamos aqui, né? É tudo que está acontecendo, que nós temos consciência, que está à luz, que está visível, a nossa conversa, o nosso dia a dia, tudo que está, né, no momento aqui faz parte da mente consciente. Tudo aquilo que lembramos, que conversamos, faz parte da mente consciente. Então, o Freud, ele usou essas três mentes, consciente, pré-consciente e o inconsciente, para estruturar o psiquismo humano. Eu costumo dizer que Freud, ele foi o cara a respeito de estudar a mente do ser humano, né? Então, a partir dessas teorias, né,
nós hoje podemos entender muito sobre as nossas emoções, né? O nosso equilíbrio emocional depende também do alinhamento, né, dessas três mentes, porque hoje, né, a gente escuta falar na internet sobre o equilíbrio emocional, mas para ter o equilíbrio emocional, nós dependemos dessas três mentes estarem em alinhamento, que é a mente consciente, pré-consciente e a mente consciente. Precisa haver um equilíbrio, para que elas funcionem em harmonia, para que elas não estejam, desconectadas uma da outra. Então, quando essas três mentes estão desconectadas, não estão funcionando adequadamente, existem então muitos conflitos internos, muitos desentendimentos, e as pessoas às vezes se perdem, não sabem quem elas são, não sabem a sua identidade. Isso porque essas três mentes estão desalinhadas. Por isso que é importante um processo terapêutico para que o profissional traga essas informações ao paciente. No momento da terapia, essa informação, essa explicação pode ser revelada ao paciente para que ele tenha a capacidade, de se entender melhor. E aí, junto com o processo de terapia, com certeza o resultado será muito melhor, será um resultado muito mais eficaz. Então, esse esclarecimento sobre o funcionamento do nosso cérebro é de suma importância. Então, a partir do momento que eu tenho esse equilíbrio, que trazendo para um lado mais sutil da espiritualidade, podemos então pensar no corpo, alma e espírito. O nosso corpo é aqui o nosso veículo, a qual nós usamos para estar nesse habitat, para estar nessa existência. A nossa alma é onde está sediada as nossas emoções, o nosso intelecto, os nossos sentimentos, e as nossas emoções em geral. E corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, é a nossa conexão com o Pai, com o Divino, é a nossa conexão com uma força maior. Então, quando também, essas três partes, estão alinhadas, estão conectadas, estão em equilíbrio, as nossas emoções também se equilibram, Uma vez que o corpo, alma e espírito, mente consciente, pré-consciente e inconsciente estão em perfeita harmonia, Então existe uma fluidez, no dia a dia, uma fluidez nos relacionamentos, uma fluidez na parte financeira, Existe aí uma vida muito mais fácil de ser vivida, com menos